Sabe aqueles filmes de suspense super envolventes com os personagens passando por cada furada? Muitos pulos do gato, mortes inesperadas, casados sendo cornos, gai de pau quebrando, moto estralando, trator trabalhando com moicabana, cavalo pulando, vaca entrando no meio de roça. Enfim, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos ao canal. E hoje eu trouxe uma lista com 5 filmes de suspense muito bons, mas pouco conhecidos, onde o pau quebra e a casa cai. Iniciando com Um Pequeno Favor, de 2018. Nessa trama interessantíssima, estrelada pela nossa querida Anna Kendrick, a Becca, de A Escolha Perfeita. E também a nossa Serena, de Gossip Girl, Blake Lively, tá aqui. Essas duas atrizes interpretam duas mães que são bem diferentes, mas que acabam criando um laço bem inesperado e uma bela amizade, mas nem tão bela assim. Porque um dia, de repente, uma dessas mulheres desaparece, e então a amiga tenta buscar por respostas por conta própria. Eu assisti esse filme durante a pandemia e eu lembro que a experiência foi uma delícia, sinceramente. É um filme muito divertido de se assistir. O clima de mistério ele é muito bem construído e tem momentos do filme que, apesar de serem bem tensos, também possuem um certo aspecto ácido. E aí o filme fica flertando até com uma comédia. Eu diria que é um suspense comédia maravilhoso. Tem horas que você não sabe se acha a situação um absurdo ou se ri do que tá acontecendo. E como eu falei, apesar dele ter esse lado mais tenso, ele consegue ser muito leve, muito talvez por causa desse jeito cômico que eles lidam com as situações dentro do filme. Não à toa, o filme ele foi dirigido por Paul Feig, que é o mesmo diretor de Missão Madrinha de Casamento, que é um filme, assim, muito engraçado. Principalmente se você for mulher, você vai achar esse filme muito engraçado. Quer dizer, depende, né? Depende da mulher, mas enfim. E além disso, nós também vamos ter uma sequência confirmada, Um Pequeno Favor 2, e ainda não tem data de estreia, mas que pode ser que venha aí em 2025. Vamos ver. Com certeza é um filme que vai te prender do início ao fim e também vai te deixar meio confuso, mas de um jeito muito bom. Agora imagine que você é um homem casado e você e seus amigos, também casados, alugam um apartamento no qual vocês traem as suas mulheres. Eu sei bem que você queria, né? Mas cuidado com o que você deseja. De repente, pensa só você entrando nesse apartamento e se deparando com uma mulher morta na cama. E também sem saber como que ela foi parar lá. Essa é a premissa de Prazeres Mortais, de 2014. Este filme que ele é estrelado pelo James Marsden, é talvez o ator mais conhecido que tá nessa produção. Ele foi massacrado pela crítica. Contudo, eu achei o filme bem divertido e é uma ótima pedida para quando você quer assistir alguns homens burros fazendo escolhas burras e tendo que lidar com a burrice. Ou seja, é um filmeco, mas é um filmeco legal, divertido, que vai te prender também e se você gosta de suspense, esse aqui é uma ótima opção pra você. Mas é bom ressaltar que esse filme aqui, ele é um thriller com cenas bastante sensuais. Então não é o tipo de filme que a gente recomenda pra assistir com a sua avó, por exemplo. É muito interessante também acompanhar o que aconteceu, porque os personagens não fazem muita noção do que pode ter ocorrido e como que aquela mulher acabou morta na cama do apartamento deles. Então todos acabam virando possíveis suspeitos de terem cometido esse crime e também começam a desconfiar um dos outros. Então eles que eram muito amigos, né, e aquilo era só uma várzea, diversão, festa, dedo no gritaria, acaba virando uma situação de mistério e uma rede de segredos para você que é o espectador do filme desvendar junto com os personagens. Eu diria também que é um tipo de filme que se encaixa nessa categoria, nesse subgênero de filmes, que se trata do tal do whodunit. Não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, mas whodunit significa quem fez, quem matou. Uma história meio Agatha Christie, só que um lado diferente, porque não tem exatamente um detetive na história, mas tem um crime, alguma coisa que aconteceu e a gente precisa descobrir quem que foi o responsável. Se você gostou de Entre Facas e Segredos, por exemplo, também vai gostar dessa história aqui. Às vezes a gente só quer assistir uma farofa e esse aqui é um belo exemplo de uma boa farofa. Agora vamos falar dos nossos amigos italianos com o seu suspense tenso e interessante, A Garota na Névoa, de 2017. Uma menina de 16 anos desaparece nas montanhas dos Alpes italianos. Imagina só o cenário desse filme. Uma coisa meio crepuscular, uma coisa meio Crepúsculo 2008. Então, um misterioso detetive fica encarregado de desvendar o que aconteceu e logo ele percebe que essa história é muito mais complexa do que ele pensava que fosse e todas as pessoas ali daquela região acabam virando possíveis suspeitas.
Apesar de não ser amado pela crítica, pessoas comuns e não chatas podem gostar desse filme, assim como eu gostei. Ele não é a melhor história de crime que existe, tá longe disso, mas ele também se encaixa nessa categoria de filmes whodunit, né, de descobrir quem que é o culpado do caso que aconteceu no filme. A ambientação aqui ela é bastante estruturada, a gente se sente dentro daquela cidadezinha junto com os italianos, e quem me dera nós não estivéssemos na Itália, né, mas enfim, estamos no Brasil. Ai, que alegria! Cara, minha casa tá fazendo uns barulhos estranhos. E eu tô suando, meu Deus do céu. Mas vamos voltar a falar desse filme frio. O clima é bastante enevoado, até parece que estamos na cidadezinha de Crepúsculo. Voltamos pra 2008, estamos em Crepúsculo de novo. E a qualquer momento vai descer um vampiro aqui dessa lareira. O personagem mais interessante da história é certamente o detetive, e é bem fácil de gostar e também de desgostar desse personagem. Volta e meia a gente até, sei lá, torce pra que ele não encontre o que tá acontecendo ou que outra pessoa encontre, porque às vezes ele consegue ser bem chato, mas a gente também consegue gostar dele. E o ator que faz esse personagem é muito bom também. Pra quem ainda não assistiu, será um ótimo passatempo. Saindo agora de um filme italiano, vamos para um filme espanhol, El Cuerpo, de 2012. Um corpo de uma mulher, na verdade não um corpo, mas um cuerpo, desaparece do necrotério. Essa mulher, ela era muito rica e poderosa, e então um policial começa a investigar o que aconteceu e ele conta com a ajuda do seu marido. Contudo, no meio dessa investigação, surge uma rede de mentiras, segredos e interesses. É uma novela, uma novelona, um pouco menos dramática do que uma novela, mas tem um lado mais dramático também, dentro de um filme de suspense, e é uma história que te prende do início ao fim. Eu, pelo menos, achei que valeu muito a pena. Um filme muito interessante aí do suspense espanhol. Mais do que um thriller, ele também possui vários momentos de ação que contribuem muito para a construção de mistério e suspense do filme. E assim, é a obra mais magnífica de suspense que existe? Não, mas é um filme que, pelo menos na minha opinião, é acima da média, e é um arroz com feijão bem feito, e às vezes eu acho que isso é tudo que a gente precisa consumir. E acredite, você vai se surpreender com um leve tempero a mais que tem em cima desse prato, que na verdade é um filme. Se você gosta de um mistério mais vintage e no estilo de Hitchcock, por exemplo, você vai curtir essa produção. O último filme, e não menos importante, se chama Sharper, de 2023. É difícil resumir esse filme em uma sinopse, mas, basicamente, um vigarista enfrenta bilionários de Manhattan e a história segue para cada caminho turbulento e maluco e consegue te envolver nessa maluquice. Estrelado por Julianne Moore, que precisava pagar boletos, e também pelo Sebastian Stan, que é um ator que eu adoro acompanhar em filmes de suspense, e agora ele foi até indicado ao Oscar. Que coisa mais interessante. E também contando com outros nomes de atores muito bons nesse elenco. E é aquilo, é um filme que consegue cumprir com o que ele promete, apesar de às vezes ele se achar um pouco espertinho demais. E não, o roteiro ele não é assim a coisa mais esperta do mundo, mas ele tem sim suas boas sacadas e pulos do gato. Eu pelo menos fiquei muito surpresa com essa opção quando eu assisti na época em que ele lançou. Assim como o título já diz, essa história ela não é apenas afiada, ela é mais afiada, ela é sharper, e ela vai ficando cada vez mais enquanto você assiste. E outra coisa que eu tava pensando agora é que, apesar dele ser bem interessante, é um filme muito esquecível. Então, por exemplo, eu assisti há anos atrás, e nem tanto tempo assim, né? Faz, sei lá, 2 anos que eu assisti esse filme. E eu já não me lembro exatamente o que aconteceu. Ou seja, é um filme bom, que te dá uma experiência muito legal ali no momento que você tá assistindo, e aí depois você esquece do filme e pode reassistir e ter essa experiência de novo. Então, o fato dele ser esquecível faz com que o filme seja ainda melhor, na minha opinião. Enfim, essas foram as dicas para hoje. E agora, tchau. Mentira, plot twist. Se você ficou até aqui, tem mais uma indicação. E não é um filme, e sim uma série. Também de coisas afiadas, assim como a última indicação que eu trouxe. Estou falando de Sharp Objects, ou Objetos Cortantes, uma série que ficou com esse nome aqui no Brasil, estrelada pela Amy Adams, pela Patricia Clarkson. Patrícia, né? Tamo no Brasil. Não consigo expressar em palavras o meu amor por essa série. Foi uma das melhores experiências da minha vida assistir esse negócio. Porque eu amo um whodunit, como eu já falei desse termo aqui, né? Uma história de você descobrir quem é o culpado do caso que está sendo ali narrado na história. E essa história, ela tem isso.
É exatamente isso, acontece um crime, na verdade mais de um crime numa cidadezinha, e a Amy Adams, ela é uma jornalista e ela volta então pra cidadezinha dela, que no caso é a cidade natal dela, e ela tem vários traumas desde que ela saiu de lá. Então a gente acompanha nessa minissérie de 8 episódios, se eu não me engano são só 8, talvez seja mais, mas eu acho que são só 8. A gente acompanha essa personagem da Amy Adams sofrendo ao voltar pra casa e tentar descobrir quem que tá por trás dos crimes daquela cidade. E mesmo antes, quando ainda não tinham esses crimes acontecendo, já tinha um lado muito podre e escondido por dentro. É o tipo de coisa que tu olha e tu percebe o pior do ser humano, mas o melhor também, de certa forma. É muito envolvente e é uma história muito bonita. Quem gosta de histórias de crime, quem gosta de boas atuações e de uma produção magnífica vai gostar dessa série. Mesmo que você não curta muito assistir as séries, pensa que essa aqui tem início, meio e fim, tudo numa temporada só, não vai ter outra temporada, é uma coisa única e é uma produção perfeita. Eu realmente não consigo expressar o meu amor o suficiente pra esse pedaço de mau caminho que é essa série. E eu sei que a Amy Adams é uma atriz muito renomada, apesar dela não ter nenhum Oscar ainda, e ela é geralmente bastante esnobada nessas premiações. Mas, na minha opinião, esse aqui é o melhor papel dela. Quer dizer, o melhor papel dela é com certeza a princesa Gisele de Encantada. Mas depois da princesa Gisele, esse aqui é o melhor papel dela dessa série. E ela não ganhou o Emmy, e eu não sei como, mas enfim. Fica aí de recomendação, uma das melhores recomendações, inclusive, desse vídeo. Espero muito que tenham gostado. Se vocês sabem alguma outra dica de filme ou também de série, de um bom suspense pouco conhecido, por favor, escreva aqui nos comentários que eu vou adorar conferir. Tô indo atrás de novas produções pra assistir e me inteirar e trazer aqui pro canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreva no canal. É isso e até a próxima!